Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e é sempre uma alegria, um prazer estarmos juntos para este nosso encontro aqui. Geralmente aos domingos eu dedico um pouquinho mais de tempo, ou seja, eu faço o devocional um pouquinho mais longo, não muito, para não tomar muito o seu tempo, embora acho que seria um prazer para mim e acho que também seria para você se nós pudéssemos passar aqui uma hora estudando as coisas de Deus, falando sobre as coisas de Deus, aprendendo das coisas de Deus, como seria maravilhoso, né? Mas o tempo é rápido e aí nós temos que dedicar um pouquinho e falando das coisas que Deus tem colocado em nossos corações. Primeiro, nós estamos falando sobre Jonas. Jonas, o profeta fujão, aquele que fugiu da presença do Senhor. E a fuga de Jonas trouxe prejuízos para todos os marinheiros. E Jonas entrou para a história como aquele que fugiu da presença do Senhor, não querendo ir para Nínive, como o Senhor o havia designado. Também hoje, uma segunda mensagem, na segunda parte do nosso encontro aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa identidade espiritual. Acho que vai ajudar muitas pessoas a entender, a pensar sobre aquilo que Deus tem preparado para nós. Sem demora, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas e hoje eu falo do capítulo 3. Capítulo 3, finalzinho do capítulo 2, né? Quando Jonas fez uma oração. No capítulo 2, Jonas foi lançado no mar e ele disse, podem me jogar no mar. Me joguem no mar, porque a culpa de tudo que está acontecendo é minha. Vamos olhar isso? Isso ele falou no capítulo 1, no versículo 11. Quando os marinheiros perguntaram, e agora? O que vamos fazer? Só que o prejuízo já havia sido feito. Eles já haviam jogado a carga do navio fora. Você percebe que às vezes, se nós não primeiro perguntar para Deus, Senhor, como eu posso sair disso? Senhor, me ensina alguma coisa sobre isso. Muitas vezes nós podemos tomar sérios prejuízos, como Jonas aqui causou prejuízos grandes para os marinheiros. Então chegaram a Jonas e perguntaram, e agora, o que faremos com você? E Jonas falou o seguinte, me joga no mar, que tudo vai acalmar. Aqui eu vejo Jonas como pensando no espírito de liderança, eu vejo Jonas entendendo a culpa de tudo isso acontecer é minha. Me tire do barco, que tudo vai melhorar. Isso aqui, quando eu penso em liderança, eu penso exatamente em alguém que assume a responsabilidade pelos prejuízos. Conheço muitas pessoas que, quando as coisas vão bem, elas dizem maravilhas. Quando as coisas não vão bem, elas sempre culpam outras pessoas. Você conhece alguém assim também? Que quando tudo vai bem, fala, nossa, que legal, está dando certo, eu estou feliz. E quando as coisas não vão bem, ela quer achar alguém como culpado. Falando de liderança, falando sobre a nossa identidade, é importante você entender que alguns acertos e alguns erros pode ser literalmente seu. E foi o que aconteceu com Jonas. Ele disse, olha, me jogue no mar que tudo vai acalmar. E eles então jogaram Jonas no mar. Deus prepara um grande peixe, segundo os historiadores, era uma baleia. E essa baleia leva Jonas de volta para a praia. Ou seja, Deus colocou Jonas de novo no lugar em que Jonas tinha que começar. Capítulo 2, o Jonas entendeu, agora eu preciso orar a Deus, eu preciso falar com Deus. Agora Jonas está no ventre do peixe e ele relata a história. Ele conta a história para nós, ele diz que no ventre do peixe, ele lembrou do Senhor. Na angústia, na sua pior angústia, ele lembrou-se do Senhor.
e reconheceu e confessou o seu estado de desespero. Ele sabia, daqui eu não saio mais. Eu estou lançado da presença do Senhor. Até penso que o estado de Jonas, e aí Jesus até citou que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estaria 3 dias e 3 noites no ventre, no seio da terra, e até comparando, né? E ali o momento em que Jesus foi apartado totalmente da presença de Deus por causa dos nossos pecados. E Jonas ali estava totalmente apartado da presença de Deus, ou seja, estava lá no mais profundo dos mares, lá onde começam as montanhas. E aí ele orou ao Senhor no seu estado desesperador. Foi atendido pelo Senhor, né, no seu aspecto santo, quando ele falou: Senhor, no seu santo templo, eu tenho certeza, eu estou lançado da tua presença. Versículo 4, lançado estou de diante da tua presença, mas eu tornarei ver a tua santidade. Eu verei novamente, eu terei uma segunda chance. E Jonas experimentou a misericórdia de Deus. Quando Jonas orou, dizendo: Senhor, eu ainda verei a sua misericórdia, eu ainda verei a sua bondade. Ele alcançou a misericórdia do Senhor e diz a palavra no verso 5, ainda no verso 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se rolaram na minha cabeça. Desci ao mais profundo. E Jonas ali faz, na sua oração ele disse: quando desfaleci a minha alma, eu lembrei do Senhor. Em toda a oração de Jonas, na verdade, o que ele fez? Comprometeu-se em obedecer o Senhor. E quando Jonas então falou, ele falou assim: olha, eu te oferecerei sacrifícios de louvor, voz de agradecimento. E aí, no verso 9, olha que forte isso aqui, no verso 9, e tudo isso o peixe andando com Jonas, para baixo e para cima, fica imaginando. No verso 9, ele disse assim, verso 8, os que observam a vaidade, vãs, deixa a sua própria misericórdia. O Jonas falou: tem uma vaidade, eu não quis ir para Nínive, porque eu sei que o Senhor é perdoador, eu não quis ir lá porque eu sabia que o Senhor ia perdoar se eles orassem. Eu tenho uma vaidade, eu tenho uma vaidade. Qual é a sua vaidade que impede você de ver Deus operar? Então Jonas falou: olha, a vaidade é vã, e a vaidade deixa as pessoas fora da misericórdia e da graça de Deus. Mas, o versículo 9, Jonas conclui dizendo assim: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. Se o Senhor me tirar daqui, eu te oferecerei sacrifício e com voz de agradecimento. O que votei. Jonas deve ter lembrado. No dia em que eu fui consagrado a profeta, eu prometi que onde o Senhor me mandasse, eu iria. No dia que o Senhor me consagrou a profeta, eu prometi que faria tudo que o Senhor me ordenasse. Portanto, o que eu votei, eu pagarei. Do Senhor vem a salvação. Quando Jonas lembrou e fez exatamente o comprometimento de cumprir o que Deus havia determinado, diz o versículo de número 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Você vê que o peixe só vomitou Jonas na terra na hora que Jonas prometeu fazer aquilo que Deus o havia chamado para fazer. Você foi membro da igreja, não foi? Então, por que você se considera afastado? Você foi obreiro, não foi? Por que você se considera fora da obra? Você foi pastor, né? Por que você diz: eu não sou mais pastor? Será que seria porque você não está indo à igreja? Mas eu estou agora falando com você como pastor. Por que não restaurar a comunhão agora? Ou você acha que ser membro da igreja é só frequentar um templo? Ou você acha que ser obreiro é só ficar em pé na igreja ou trabalhar fazendo algumas atividades na igreja? Ou ser pastor é só carregar uma Bíblia, usar uma gravata e usar o microfone e falar alto?
Você não pode ser um homem de Deus agora, onde você está. Existem pessoas que dizem, eu estou afastado, estou desligado. Mas todos os domingos, você não assiste aqui o programa como se fosse o teu alimento espiritual? Por que você se considera uma pessoa afastada? Você agora, estou falando com você, por que você se considera uma pessoa afastada da presença de Deus? É claro que alguns de vocês que me assistem agora precisam voltar, porque você, desde que você deixou de frequentar a igreja, que na verdade você deixou de frequentar as reuniões no templo, né? No local. Mas não só isso, existem pessoas que deixou de frequentar a reunião no local de culto, mas também você não valorizou mais a presença de Deus. Você voltou a beber, voltou a fumar, voltou a falar palavrão, voltou a xingar. Você não está relativizando o pecado. Você não está pensando, mas Deus é paz, né, pastor? Deus é justiça, Deus é amor. Cuidado. A Bíblia Sagrada diz que nós temos que considerar o juízo e a misericórdia do Senhor. São duas coisas que nós temos que considerar: o juízo e a misericórdia. Eu prego a bondade de Deus. Eu mostro o amor de Deus para as pessoas. Eu tenho prazer de, na reunião, dizer: Deus é bom, Deus é perdoador, Deus é amor, Deus é graça. Oh, Deus é lindo. Eu vejo na palavra e digo com alegria: Deus não está olhando para o teu passado, Deus não está te condenando pelo teu passado. É uma alegria poder mostrar a bondade, a grandeza de Deus. Mas eu não esqueço de dizer: não brinque com as coisas de Deus, não relativize as coisas de Deus, não despreze as coisas de Deus. Existem pessoas que eram fiéis, pessoas que eram sinceras, tementes a Deus, e agora já voltaram para o mundo das orgias, da imoralidade. Existem pessoas me assistindo agora. Você tem 2, 3 contas no TikTok, você conversa com pessoas como se você fosse uma pessoa solteira e você sendo casado. Você conversa com pessoas como se você fosse uma pessoa totalmente desimpedida. Você não tem vergonha, você não teme a Deus. Você não teme a Deus. Você entra nos grupos de relacionamento com nomes falsos para poder conversar com pessoas, conversas no privado, picantes, etc. e tal. Eu pergunto para você que diz que um dia orava, chorava na presença de Deus: você não tem vergonha, você não tem temor, você não pensa na sua salvação, você não acha que é necessário você renunciar esse prazer momentâneo, essa vaidade de mentiras que você está vivendo? Não é porque nós falamos sobre prosperidade, sobre graça de Deus, motivação, ativação, falamos sobre o grande amor de Deus, que eu vou deixar de dizer que um dia você vai prestar contas a Deus. Você vai prestar conta sobre tudo que você tem feito. Você vai prestar conta. Agora, Deus não está com o pé na tua cabeça. Deus não está pisando em você para você segui-lo. Porque, na verdade, se fosse para Deus pisar no teu pé, pisar no teu pescoço, se fosse para Deus empurrar você para segui-lo, Ele nos criaria como robôs. Nós não somos robôs. Nós temos a nossa vontade. Nós podemos ou não servir a Deus, depende de nós. É o que está acontecendo com você. Como você está servindo a Deus? Amando mais as coisas ruins, amando mais as coisas não boas. Eu te chamo a atenção, minha amiga. Por favor, faça como Jonas. Jonas disse aqui para Deus: o que eu prometi, eu vou cumprir. Volte-se para Deus hoje. Nós vamos fazer uma oração agora. E você pode voltar para Deus e dizer: Senhor, me perdoa. Mesmo que, pastor, mas eu não quero ir para aquele lugar que eu ia, ou aquela congregação. Não precisa. É importante você voltar para Deus. Não estou pedindo para você voltar para aquele ou aquela localidade. Estou pedindo para você voltar-se para Deus hoje. Assuma o seu lugar, o seu papel espiritual na presença de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós assumimos agora, meu Pai, diante do Senhor, a nossa posição espiritual. E a nossa posição espiritual, meu Deus, é de ser fiel, de te amar
e de cumprir aquilo que nós prometemos. Assim como Jonas fez. Depois, é claro, que o Jonas foi sacudido pelo vento. Depois, levado de um lugar para o outro, no ventre do peixe. Então ele ora e diz: o que eu prometi, eu vou cumprir. Eu não vou olhar mais para a vaidade, para a minha vaidade, de achar que eu estou certo, de achar que é do meu jeito. Não. A partir de agora, eu mudo o meu conceito, a minha concepção. E foi o que aconteceu. E o peixe levou Jonas para a terra. Senhor, há pessoas orando comigo e dizendo: me ajuda, me perdoa, Senhor. E eu te peço, perdoa essa pessoa que hoje, agora, ela está tomando a decisão e vai dizer: Senhor, eu vou te servir. Obrigado pela vida de cada uma delas. Sim, é o que nós oramos e te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. E assim seja. Amém. Graças a Deus. Terminamos mais um devocional. Que Deus abençoe a você. Amanhã eu volto falando um pouquinho mais de Jonas e agradeço muito por você estar conosco. Se a mensagem te ajudou e puder, compartilhe com outras pessoas para que o nosso canal venha a ser fortalecido a cada dia, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Que o Senhor seja com todos nós. Bom dia, no nome de Jesus.